Judas capítulo 1 versículo 9 descreve um evento único, não mencionado em outras partes das Escrituras. Miguel enfrentou uma disputa com Satanás pelo corpo de Moisés, mas o porquê dessa disputa não foi explicado. Judas capítulo 1 versículo 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: "O Senhor te repreenda." Este incidente é relatado apenas no livro de Judas. No texto, o autor compartilha um evento exclusivo que não foi registrado em nenhuma outra parte da Bíblia. A origem dessa informação é um mistério intrigante. E naturalmente surge a questão: onde ele conseguiu essa informação? Alguns sugerem que essa informação foi transmitida por meio da tradição, porém, isso não pode ser confirmado. A razão exata da disputa entre Miguel e Satanás sobre o corpo de Moisés permanece desconhecida. No entanto, é possível que Satanás tenha buscado o conhecimento do local para levantar um santuário. Qual o propósito? Com o propósito de induzir Israel a uma adoração idólatra dos ossos de Moisés. Como representante angelical do povo de Israel, Miguel teria se empenhado em preservar o povo dessa forma de idolatria, mantendo o local do sepultamento em segredo. Daniel 10 versículo 21. Mas eu, Gabriel, direi a você o que está expresso no livro da verdade. E na minha luta contra eles não há ninguém que esteja ao meu lado, a não ser Miguel, o príncipe de vocês. A simples menção do nome Moisés desperta diferentes imagens na mente das pessoas. A morte de Moisés está relacionada com algum mistério na Bíblia. Aos 120 anos, ele partiu, e surpreendentemente, seus olhos não estavam fracos, nem sua força havia se dissipado. Apesar da idade avançada, Moisés ainda estava no auge da vida quando foi chamado para o seu destino final. Moisés foi impedido de entrar na tão desejada terra prometida devido à sua desobediência nas águas de Meribá-Cádiz. Embora tenha liderado os israelitas até as fronteiras de Canaã e tenha avistado a terra, Moisés não teve permissão para avançar. Ao findar de seus dias na terra, Deus agraciou Moisés permitindo que ele vislumbrasse a terra que tanto desejou, desde que deixou o Egito. Moisés subiu ao Monte Nebo desde as planícies de Moabe, alcançando o pico do Monte Pisga, que se ergue a 4.500 pés de altura, quase 1 quilômetro acima do nível do mar. Poucos homens de 120 anos seriam capazes de escalar uma montanha tão imponente e sobreviver para contar a história. Mas Moisés o fez. Ele alcançou esse feito com pura determinação e força. Não havia trilha larga o suficiente para Moisés, e ele não precisava de uma de qualquer maneira. Se você está se perguntando sobre as condições em que ele se encontrava, o próprio feito lhe dará a resposta. Se você assistiu até aqui, comente agora mesmo a palavra do dia, que é Redentor, para que eu possa saber que você está gostando dessa palavra. Ele já sabia que morreria, pois Deus já havia lhe dito. Josué já havia sido designado por Deus como seu sucessor antes mesmo de sua partida. A responsabilidade de liderar a nação foi retirada de seus ombros pela primeira vez em 40 anos. Moisés podia dar cada passo no monte com tranquilidade, sentindo-se aliviado pois não tinha mais nenhum dever a cumprir. Ele sabia que a qualquer momento poderia dar seu último suspiro, enquanto contemplava pela primeira e última vez a terra prometida, a terra que seus próprios pés nunca tocariam. Isso era o que ele mais desejava. E assim foi. Deus o chamou para casa. Moisés entregou seu espírito. Ele partiu conforme a palavra do Senhor. Moisés faleceu em paz, embora sozinho. O relato de seu falecimento está registrado nos versos finais do livro de Deuteronômio, capítulo 34. A morte, de certa forma, coloca as coisas em uma perspectiva diferente, não é mesmo? Que forma extraordinária de viver! Aos 120 anos, enxergando perfeitamente, sem a necessidade de óculos, mais de um século sem ao menos precisar de muletas, Moisés nunca chegou a se sentar em uma cadeira de balanço, lamentando o passado ou como os israelitas sentiram falta do sábio conselho de seu líder falecido. Seu impacto entre eles foi tão profundo que levou um mês inteiro após sua partida para que finalmente o luto e o pranto cessassem e eles seguissem em frente. Mas, aquele dia chegou ao fim. Após a morte, se segue o ritual do enterro. E assim aconteceu também com Moisés. No entanto, é no versículo 6 que encontramos uma das declarações mais marcantes sobre toda a extraordinária trajetória de Moisés. Deuteronômio 34 versículo 6. E o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor. E ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura.
Moisés é realmente único na Bíblia, sendo a única pessoa a ter sido enterrada pessoalmente por Deus. Você já pensou sobre isso? O Senhor decidiu ocultar seu túmulo. Mas por quê? Porque, do contrário, o local poderia ter sido transformado em um santuário. Imaginem isso ainda hoje, multidões se dirigindo ao Monte Nebo, erguendo santuários, vendendo petiscos e lembrancinhas, oferecendo tours, e até mesmo talvez instalando um bonde com uma grande bandeira anunciando o local de descanso de Moisés. Por isso, foi mantido em segredo para que o povo não caísse novamente na idolatria. Este é um ponto crucial para o Senhor, tão importante que até mesmo desencadeou um confronto angelical. No entanto, a questão mais significativa é que mesmo que Miguel seja um arcanjo, aquele que Deus usará para expulsar Satanás do céu, ele ainda não ousou falar com reprovação àquele que governa no reino dos demônios. Deixou toda essa repreensão para Deus. Apocalipse 12 do versículo 7 ao 9. Houve, então, uma guerra nos céus. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Estes, porém, não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. Então, o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados na terra. Miguel, o arcanjo, é retratado na Bíblia no texto de Daniel, Judas e Apocalipse, como um anjo lutador que luta no combate espiritual. A palavra arcanjo significa anjo do mais alto nível. A maioria dos anjos na Bíblia são descritos como mensageiros. Enquanto Miguel é representado em todos os 3 livros como contendores, resistindo ou permanecendo contra espíritos malignos e principados. Miguel é o nome do arcanjo, um nome que significa uma pergunta. Quem é como Deus? Este arcanjo é apresentado pelo profeta Daniel. Miguel, em sua sabedoria, recusou-se a julgar presunçosamente. Em vez disso, ele simplesmente anunciou a repreensão de Deus. Apesar de possuir um poder imenso, Miguel permanece completamente submisso ao Senhor. Os anjos justos ocupam uma posição de submissão à autoridade divina. Considerando a grandeza de Miguel, sua submissão ao Senhor é ainda mais admirável. Isso nos mostra que a submissão nunca diminui a força, o propósito ou o valor de alguém. A força do arcanjo Miguel não estava em questão, como fica claro na última menção dele em Apocalipse 12 versículo 7, quando ele lidera a expulsão de Satanás do céu. O confronto muitas vezes é um mal necessário. Ninguém gosta, mas muitas vezes é preciso para retificar, purificar e unificar uma comunidade. Embora desagradável, é uma etapa necessária. Até mesmo Miguel, o arcanjo, não lutou contra o inimigo com sua própria autoridade, mas falou em nome do Senhor. Ele reverenciava seu cargo e posição. Muitos de nós cristãos ainda precisamos aprender a se curvar diante de Deus. Você e eu, nós somos criaturas, e Deus é o Criador, o que nos dá o direito de questionar qualquer coisa que Ele faça. Não me entenda mal, todos nós lutamos com dúvidas, mas devemos reconhecer que Deus não é apenas o Criador, mas também o Redentor. Ele é quem cuida de nós, mas nosso Deus é exaltado, santo e justo. Ele é um Deus imparcial, que nunca comete erros. Tudo o que Ele faz é correto, portanto, podemos confiar nele. Mas será que realmente estamos fazendo isso? Estamos reconhecendo sua autoridade? Valorizamos seu senhorio? Quando os homens forem chamados a prestar contas, o Senhor Jesus Cristo dirá: Vocês me chamaram de Senhor, Senhor, mas não fizeram o que ordenei. Cada um seguiu seu próprio caminho e fez o que achou certo aos seus próprios olhos. Essa é a realidade da humanidade hoje em dia. E nós, o que temos feito de diferente? Se você assistiu até aqui, comente seu nome para que a gente possa estar orando por você. Se inscreva em nosso canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra. Nos ajude a continuar divulgando e cumprindo o ID da palavra do Senhor. Deus abençoe a todos, um grande abraço e até o próximo vídeo.